Olá pessoal, boa noite então. Agradeço aí pela presença de todos vocês novamente. Bem, a nossa palestra hoje, 34ª, 35ª, já perdi a contagem, tem que atualizar essa contagem aí. Nós vamos falar de um assunto extremamente importante para laboratórios, para qualquer tipo de empresa, na verdade, tá? Vamos falar sobre planejamento estratégico. Talvez você já conheça um pouco sobre o assunto. Mas nós vamos aqui falar naturalmente, como o próprio título está dizendo aí, de orientações, né, para começar, tá certo? Não esperam que nessa noite vocês vão ter um planejamento estratégico bem orientado, com uma série de dicas e outras coisas mais, porque isso é praticamente impossível nesse tempo que nós temos. Então, para o começo realmente dar um start, dar uma ideia geral do que é, na verdade, planejamento estratégico, para que a gente possa, e nesse momento agora, né, repensar algumas coisas que a gente tem sobre a nossa empresa, tá bom? A empresa que cada um de vocês trabalha, ou eventualmente tem aqui gente assistindo que são donos de empresas, eventualmente, donos até de laboratórios, né? E que estão naturalmente passando, como a maioria das empresas no Brasil e no mundo, por algumas dificuldades, dada a situação atual. E o planejamento estratégico ele é bem interessante porque, nesse sentido, ele pode nos ajudar bastante, tá, pessoal? A pensar lá na frente, como a gente está colocando ali, né, visando, então, orientações para começar esse planejamento estratégico, visando a garantia da competitividade e, o mais importante, não é só competir, mas é sobreviver nessa competitividade, né? Que é algo extremamente, hoje, importante, né? Tá certo? Vamos lá, então? Pessoal, lembrando que todo esse material aqui ele é de qualidade, desenvolvido pelo CCT, claro, coisas novas, outras coisas não, mas que esse material pertence ao CCT. Quem não conhece ainda o Gilberto, né, a gente tem feito aqui todas as quintas-feiras palestras, nem sempre nas quintas, mas tem variado talvez um dia ou outro. Nós estamos em Florianópolis, no Centro de Educação, Consultoria e Treinamento, ok? Que tem tudo a ver, digamos assim, com o título da empresa, né? O nome da empresa, Centro de Educação, Consultoria e Treinamento em Metrologia e Sistema da Qualidade. Bom, o nosso maior interesse, naturalmente, é desenvolver produtos para a área de metrologia e produtos para a área de qualidade. Né? Que produtos são esses? Né? São produtos como livros, treinamentos, consultorias, auditorias e assim por diante. E aí na tela tem os tradicionais livros que a gente tem mostrado para vocês, com os endereços para vocês adquirirem e assim por diante. Tá legal? Bom, vamos lá, vamos começar então. Nós temos, como sempre, colocado aqui no início o nosso objetivo com essas palestras. Nós temos dois objetivos claros aqui para vocês nesse momento, que é primeiro apresentar os conceitos básicos, né, como tenho ressaltado aqui, os básicos do planejamento estratégico, para início, para começo do uso dessa estratégia, dessa técnica, vamos dizer assim, e chamar a atenção de vocês para alguns pontos importantes. Se vocês já conhecem o planejamento estratégico, vai facilitar bastante, porque nós vamos realmente dar mais conceitos aqui para que alguém deslumbre, isso aqui eu posso aplicar na minha empresa, isso aqui posso até aplicar eventualmente na minha vida pessoal, né? Uma coisa que nós imaginamos sempre quando trabalhamos numa empresa, ou até na nossa própria vida pessoal, digamos assim, né? A gente está muito preocupado em saber para onde é que nós vamos, né? Nós temos que dar algum rumo para a nossa vida, nós temos que dar algum rumo para a nossa empresa, para aquilo que a gente faz na vida. Nós somos, digamos assim, temos metas, temos objetivos na vida, e deveríamos tê-los naturalmente, isso é extremamente importante, ok? E
Nós temos, claro que todos nós estamos hoje numa situação atual que talvez não seja melhor, ou que se está próxima da melhor, ótimo, legal, muito bom a gente saber disso, né? Mas todo mundo imagina como uma situação ideal. Todo mundo quer trabalhar num local melhor, todo mundo quer trabalhar menos, todo mundo quer se aposentar bem no futuro, todo mundo quer ser mais feliz, todo mundo quer trabalhar, né, naquilo que gosta, com desempenho, com alegria e assim por diante, ou trabalhar numa empresa que ele se sinta bem, sinta que a empresa está crescendo, que ele está crescendo junto com a empresa, que ele está colaborando com a empresa e assim por diante, né? Claro que existe uma distância entre a situação atual e a situação que a gente acha que é ideal. E essa situação ideal que a gente está colocando aqui do lado direito, né, pessoal, ela pode mudar, certo? Hoje eu imagino, sei lá, daqui a 10, 15 anos numa situação e eu posso mudar no meio desse caminho algumas coisas e essa situação ideal passar a ser mais exigentes e passar a ser menos exigentes, tá certo? Depende muito da minha visão de futuro, depende muito da minha missão, depende do que eu tenho pensado para o meu futuro. E claro que nós vamos chegar, eventualmente, se a gente não chegar numa situação ideal, a gente quer chegar numa situação aqui, pelo menos possível e muito próximo dessa situação ideal, como empresa, como pessoas e assim por diante, né? Bom, lembrando que é bom a gente ter essa situação ideal ali, como a nossa meta, onde é que nós queremos chegar, né? É, porque se a gente não focar lá naquele local, se a gente não tiver esse objetivo, eu quero chegar lá, a gente vai chegar antes. Essa situação possível aqui, que nós vamos chegar talvez um dia, se vai se aproximar da ideal ou não, a gente não sabe ainda, tem muita coisa para acontecer no meio do caminho, né? Mas se a gente não saber onde a gente quer chegar, a gente vai ter muita dificuldade para chegar lá, porque a gente não sabe nem o que, é que a gente quer no futuro. Bom, a nossa empresa, quando a gente tem uma empresa, a mesma coisa, né, pessoal? A gente precisa, toda empresa, ela tem que ter um rumo, ela tem que ter uma situação aonde ela quer chegar, onde ela quer, o que ela quer ser, como é que ela quer ser reconhecida no mercado e assim por diante, tá certo? Bom, o planejamento estratégico ele vai trabalhar com essas coisas que a gente está falando, que a gente está comentando aqui. A pergunta é, o que o planejamento deve ser, né? O esse planejamento, desculpa, estratégico, ele deve ser contínuo. Por isso que eu falei para vocês, né? Nós queremos chegar em algum lugar na empresa, mas a gente não pode parar e abandonar tudo isso aí, tá certo? A gente tem que pensar, olhar periodicamente para todo esse planejamento que a gente está fazendo, para que a gente possa tomar decisões e que as nossas decisões estejam alinhadas com o que a gente está vendo lá para o futuro. Então, é uma organização sistemática do esforço para efetivar essas tomadas de decisões. Ok, tomamos decisões. Tomar decisão é uma coisa, né? Ela só vai se tornar algo real se a gente agir, se a gente colocar a mão na massa, ou se esforçar, como a gente está colocando aqui, né? Organizar a nossa empresa, a nossa estrutura como empresa, para efetivar essas tomadas de ações para que a gente tenha sucesso nisso aí. Então, deve ser uma atitude permanente da organização e da administração do laboratório, do dono do laboratório, do dono, né, o gestor, digamos assim, da empresa, certo? É um instrumento de gestão que promova, ou deve ser, né, algo que promova o desenvolvimento institucional, o crescimento da empresa. Quando nós estamos pensando aqui, dar alguns conceitos para vocês sobre o planejamento estratégico, é pensando isso. Nós queremos que a empresa desenvolva, que o laboratório cresça, né? Que ele hoje é melhor do que ontem e ele vai ser daqui a 5 meses, 10 meses, um ano, 10 anos melhor do que ele é hoje, na verdade, né? Tá certo? Bom, para isso tudo nós temos que medir resultados face às expectativas, ou seja, nós estamos chegando lá, né? Nosso plano de ação está chegando lá e assim por diante. Nós temos que monitorar isso e acompanhar, mas nós temos que ficar de olho no nosso planejamento estratégico, nas nossas ideias, nos nossos objetivos, na nossa missão, na nossa visão, para ver onde nós queremos chegar, para não esquecer de tomar as decisões corretas.
essas estratégias pensadas que vão dizer, é para lá que nós temos que ir, não para o outro lado. Né? Nós temos que abandonar certas coisas, porque senão nós não vamos chegar lá. Ok? Esse é um aspecto importante aí. Bem, pessoal, olha só. Quem colocou esses aspectos aqui foi Peter Drucker, né, que é um dos mais famosos aí na área de marketing ou na área de gestão, né, consultores de gestão de empresas e assim por diante. Né? Bom, planejamento estratégico, se a gente for conceituar, aí está na tela, né, é uma técnica administrativa de gestão, digamos assim. E aqui tem alguns pontos que eu gostaria de nós vamos chamar a atenção aqui hoje à noite. Análise, ó, como fazer essa gestão, como fazer essa administração? Através da análise do ambiente, né? Um ambiente organizacional. Não é um ambiente, né, sala, no ambiente, como é que está a minha organização? Né? Como é que está a consciência que nós temos oportunidades no mercado? Que nós temos oportunidades grandes, às vezes, e a gente deixa passar. Né? E nós temos também, por outro lado, ameaças que podem quebrar o nosso laboratório, ok? Que vão nos prejudicar, como agora a gente está passando por essas dificuldades. Né? Nós temos, digamos assim, dentro da nossa empresa, temos, assim como as oportunidades estão passando ali fora, assim como as ameaças estão ali fora, nós temos também internamente pontos fortes. Nós temos, infelizmente, pontos fracos. Está vendo? E isso aqui faz parte. Então, nós temos externamente na nossa empresa, fora da empresa. Algumas podem ser até dentro, mas a gente vai focar com fora, né? Oportunidades e ameaças. E dentro nós vamos chamar de pontos fortes e pontos fracos. Para que isso? Pensando o quê? No cumprimento da missão nossa. A nossa empresa, né, nós temos que pensar que ela tem uma missão. Assim como nós, como pessoas, temos que pensar que temos uma missão. E através dessa consciência pessoal de todos dentro do laboratório, da empresa, estabelecer o propósito, a visão, a missão, de direção que a organização deverá seguir para aproveitar essas oportunidades e evitar riscos. Algumas coisas que nós falamos aqui, quem já fez o nosso treinamento de avaliação de riscos, né, ou de gestão de riscos e oportunidades no laboratório, algumas coisas nós citamos daqui. Nós vamos falar aqui de uma matriz de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, que já aparece aí no conceito, que nós citamos lá naquela oportunidade. E até eu disse, olha pessoal, vamos usar aqui uma ferramenta do planejamento estratégico, porque ela é extremamente útil e aplicável aqui também. Né? Então, para fechar, a gente pode dizer que o planejamento estratégico, em termos de conceito, é uma competência da administração, da gestão do laboratório, mas ele não vai conseguir fazer isso aí sozinho, ele vai precisar do apoio de todos da empresa, né? E que auxilia gestores a pensar no longo prazo de uma organização. Bom, eu vejo assim, como no Brasil a gente não tem essa cultura. Eu vejo dois problemas graves assim, não só para empresas, ou como nós como pessoas e para governos, governo municipal, governo estadual, governo federal. Né? Nós nunca pensamos o nosso Brasil a longo prazo. Nós nunca pensamos a nossa empresa a longo prazo. Se alguém pensa, ótimo. Né? Eu estou dizendo, quando eu digo ninguém, não são todos, naturalmente, né, pessoal? Mas não temos essa cultura, e a cultura como é que se diz, a cultura faltou a palavra, da segurança. Né? Tudo para nós dá um jeitinho, tudo para nós não é perigoso, nós fazemos as estradas piores do mundo, nós fizemos pontes que são com curvas que ninguém consegue fazer, sempre tem algum risco nas estradas ou nos aeroportos e não sei o que mais. Nós somos um país que não se preocupamos com segurança também. Né? Então essa cultura do longo prazo, nós temos que tentar colocar em nossas mentes. É fácil? Não, não é fácil não. Se alguém já tem, ótimo, tá? Já deu 90% do passo para chegar aonde a gente quer.
Alguns itens e passos cruciais para o planejamento estratégico são a missão, que nós vamos ver, visão, objetivos, metas, criação de planos e monitoramento, né, o que a gente está chamando aqui de posterior acompanhamento. Tá certo? Bom, vamos avançar um pouco aí. Eu não quero passar de 1 hora. Onde é que eu conheci o planejamento estratégico? Eu conheci o planejamento estratégico em 1990, aproximadamente. Tá? Eu estava trabalhando já em laboratório e lá naquela época nós pensamos estrategicamente para o laboratório. E aquilo foi foi bem essa curva que realmente, né? Nós tivemos uma crescente muito grande no mercado depois disso. Não que foi somente planejamento estratégico, mas é claro que o planejamento estratégico estava por trás daquilo tudo lá. Tá certo? Porque no passado, isso aqui é coisa de. Está muito associado com qualidade total. Né? Qualidade total. Então, no começo lá da década de 80, estourou no Brasil qualidade total, padronização, que nada mais é do que, né, um sistema de gestão da qualidade, e é a base do sistema de gestão da qualidade que a gente tem hoje, aí, dentro da 17025. Né? Então a gente estava muito aí no tradicional, trabalhando no operacional, correndo atrás do dinheiro, policiamento, curto prazo, trabalhando muito na função de administrar e não como é planejar, foco mais interno, muito reativo, muita atividade, mas pouco crescimento estratégico. Né? Pensando em parcerias, no longo prazo, no negócio, no foco externo, no sistema preventivo, como falei, mais segurança, em soluções para alguns problemas e assim por diante. Então, hoje, em 2020, veja bem, de 80 para 2020, né, passaram aí 20 anos, praticamente, 20 não, 40 anos, né, o tempo passa. Ai, ai, pronto. Eu comecei em 1980, tinha 5 anos de idade, tá? Olha só, o que acontece aqui, né, pessoal? A gente percebe nesse período, e quando a gente olha para isso aqui, a gente se assusta realmente, como o planejamento estratégico tem ajudado muitas empresas. Né? E claro, hoje se vocês entrarem aí na internet, vocês vão conseguir muitos bons materiais sobre planejamento estratégico, que vai ajudar vocês. Tem muitos livros publicados, principalmente nessa década de 90. Hoje eu não sei se tem mais alguma publicação, porque tudo que já se escreveu sobre planejamento estratégico já foi muito bem definido. Claro que sempre, em algum momento, pode aparecer uma coisa nova. Então, nós queremos sair desse tradicional aqui, o nosso laboratório sair do tradicional e avançar para uma situação mais estratégica. E aquilo que eu tenho, e vou comentar aqui com vocês também, nós queremos, como pessoas, também sair, né, pensar como pessoas, que eu posso fazer um planejamento estratégico pessoal, e sair do meu lado tradicional para o meu lado mais estratégico, pensar a longo prazo, pensar no foco, né, a longo prazo, mais soluções, mais estrategicamente. E aí a gente tem que ver esse crescimento da empresa para que ela possa sobreviver, e aí, como, né, foi colocado, a pandemia e outras situações que a gente está vivendo hoje tem complicado a vida muito de muita gente, porque a gente não estava preparado para isso aí, no sentido, né? E assim por diante. Claro que é um caso muito particular. Bom, vamos lá. Nessa tela aqui nós temos talvez os pontos mais importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Nós temos que definir a missão da nossa empresa, que é dizer quem somos nós, quem nós somos na prática. Por que a nossa empresa existe? Né? Tá certo? Nós temos que fazer uma análise da situação atual, ou seja, como é que nós estamos hoje, um diagnóstico forte, muito importante, né, da nossa empresa, do nosso laboratório, analisando isso que a gente comentou lá no conceito. Fazer uma análise externa, ou seja, que oportunidades e ameaças estão aí ao lado do nosso laboratório para nos ajudar, que são as oportunidades, e as ameaças para nos atrapalhar, para puxar o tapete do laboratório. Por outro lado, nós temos que fazer uma análise da nossa situação interna e reconhecer que nós, como laboratórios, nós como pessoas dentro do laboratório, nós temos pontos fracos e pontos fortes, as nossas forças, as nossas fraquezas, como está sendo colocado aqui do lado direito. Né?
Ok? Analisando, fazendo esse diagnóstico, digamos assim, nós podemos, então, pensar, não que seja algo fundamental, mas a gente pode, através dessas análises, rever a nossa visão do futuro, ou se nós não temos nenhuma, estabelecer essa visão do futuro. Ou seja, o que, que nós queremos ser daqui a 5 anos, o que, que a nossa empresa quer ser daqui a 10 anos. Eu vou mostrar exemplos de missão, de visão, de análise externa, de análise interna. Fiquem por aí que vocês vão já acessar essa informação na sequência. Claro que para chegar, né, a tudo isso aqui, nós precisamos de metas, de objetivos, de estratégias, de táticas. Ou seja, como é que nós vamos alcançar, né, aquilo que a gente mostrou no gráfico ali anterior, aquele crescimento da empresa. Como é que nós vamos chegar nessa visão do futuro? Para chegar nessa visão que a gente quer ser como empresa lá na frente, o que, que a nossa empresa quer ser, a gente vai ter que estabelecer essas metas, essas estratégias, esses objetivos, essas táticas, né, para poder chegar lá. Essas ações, digamos assim, essas atividades. E monitorar isso aí, acompanhar, criar indicadores para ver se nós vamos chegar realmente lá. Ou estamos indo pelo caminho certo, ou tem que dar uma recuada, um passe para crescer 2 lá na frente depois. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre essas coisas que estão aí na tela. Primeiro, definir o que é uma estratégia, né? Estratégia a palavra parece uma coisa, ou vamos fazer uma estratégia. Não é algo muito diferente do que saber para onde a gente vai. Né? Que ações, que ações que a gente vai tomar para chegar lá. E também, por um lado, achei muito legal isso aqui, saber com quem se vai. Saber com quem se vai. Perceberam? É com essa estrutura que nós temos hoje, é com esse pessoal que nós temos hoje, nós precisamos mudar alguma coisa internamente. Perceberam? Ok? Isso é extremamente importante. E nós, como pessoas, sabemos se nós se encaixamos nisso aí. Porque a ideia, depois que a gente defina as estratégias do laboratório, a visão e a missão, é assim, ó, só vai trabalhar com a gente, ou deveria trabalhar na nossa empresa, aquelas pessoas que estão alinhadas com as nossas estratégias. Elas estão alinhadas, elas concordam com a nossa visão de futuro. Porque se elas não conseguirem enxergar aquilo que nós enxergamos lá na frente, como empresa, a pessoa está no lugar errado. Ela não está no lugar certo. Entendeu? Depois eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência aí, por que eu saí de uma empresa e resolvemos montar o CST. Qual foi o motivo? Aí foi um alinhamento nesse sentido. A empresa começou a definir os rumos, a sua visão de futuro, que eu não me enquadrei lá dentro. Percebeu? Eu mesmo cheguei, peraí, opa, essa não é a visão que eu tenho como funcionário, como metrologista, como pessoa, digamos assim. Né? Eu quero uma outra oportunidade, eu não quero isso aqui. Então, isso também tem que acontecer, tem que dar essa chacoalhada internamente aí, no pensar como é que a gente vai enxergar o futuro da empresa, porque a gente tem que se encaixar. Se as pessoas não se encaixarem, a coisa não vai dar certo. Por isso que é um processo participativo. Né? O importante, então, é saber quem são as pessoas que estão com você e que compartilham essa paixão ou essa determinação. Né? O dono da empresa, eu sempre digo, né, quem é empresário, quem tem um laboratório, quem tem uma empresa, só ele enxerga a empresa daquele jeito. As outras pessoas não conseguem enxergar. É muito difícil, né, é muito difícil um funcionário, é raro, pode até acontecer, um funcionário enxergar a empresa como o dono, como o sócio. É muito difícil, gente. Eu já trabalhei com vários laboratórios, tinha um amigo em São Paulo, o Mário, que ele vendeu o laboratório dele, um grande laboratório na área de alimentos. Hoje o Mário está se afastado do laboratório, vendeu a parte dele. Disse, hoje eu esperava que, né, meu filho que trabalha aqui comigo tivesse a mesma garra que eu, a mesma vontade, a mesma visão que eu tenho desse laboratório para o futuro, e ele não tem. Eu disse, Mário, isso é difícil. O jeito que você enxerga a empresa que você criou, ninguém vai enxergar da mesma forma. É extremamente difícil. Entendeu? Então, assim, mas o que acontece também, que a gente percebe? Será que ele externou a forma como enxerga a empresa? Será que ele colocou bem claro para todo mundo, enxerga a empresa assim? Lá no futuro fazendo isso? Talvez ele não fez. Perceberam?
Então, por isso que a gente diz que é importante saber quem são as pessoas e nós, ou donos de empresa, tem que compartilhar essas ideias. Isso aqui não é uma coisa fechada para a diretoria, não. Todo mundo tem que conhecer o planejamento estratégico. Todo mundo tem que conhecer a visão da empresa, todo mundo tem que conhecer a missão da empresa, os seus pontos fortes, na verdade, os pontos fortes, fracos, oportunidades imensas, quem vai dizer quais são é a equipe do laboratório. Não é um trabalho só da direção, não é um trabalho só do gestor, digamos assim. Ok? Ó, aqui, ó. Com flexibilidade mental para se adaptar sempre que necessário. Ou eu me adapto ou eu caio fora. Né? Por isso que eu tenho que participar e é um processo realmente de muito trabalho, de muita troca de ideia para alinhar com todo mundo e todo mundo ver quem se encaixa nesse negócio aqui. De novo, não é o Gilberto que está dizendo isso aqui, é o Peters, né? É também um outro autor extremamente importante na área de marca. Tá? Bom, vamos lá. O que é a missão, então, da nossa empresa? O que seria a missão do nosso laboratório? É a razão de ser da empresa. Por que ela existe? É o propósito, é a essência da empresa. Né? Deve ser clara, ela deve ser, como a gente acabou de falar, ela deve ser conhecida por todos os seus colaboradores, por todos os seus funcionários. Tá certo? E claro, por que não também pelas pessoas de fora? Hoje todo mundo define as suas missões. A missão é muito importante, meu cliente saber que eu tenho uma missão, que eu tenho uma visão e assim por diante. Né? Não deve ser ou estar simplesmente ligado ao produto, mas sim à essência, como a gente colocou ali, né? Há algo que é diferente de todos os concorrentes. A pergunta que deve ser respondida aqui: por que a nossa empresa existe? Por que o nosso laboratório existe? Essa é a pergunta que deve ser respondida. Exemplo bem simples, ó. Nosso laboratório quer contribuir para um país mais forte por meio de empresas mais fortes. Né? Ou aqui tem vários outros exemplos que eu coletei aí, né? Exemplos simples, práticos, hoje em dia, para e produtos para lanche. Isso aqui não faz sentido. Ok? Ou seja, o que seria uma melhor missão para essa empresa aqui? Né? Entregar alimentos capazes de transformar encontros familiares em momentos únicos. Tá vendo? Parece algo mais romântico, né? Mas é algo bem mais forte, bem mais estratégico que entregar ou vender pães e produtos para lanche. Um laboratório não tem o objetivo de só entregar a seus clientes resultados tecnicamente válidos. Isso é o que a norma quer. Isso é o que a norma 17025 pede. Isso é uma função básica do laboratório. Aqui é um salão, né? Oferecer cortes de cabelo e soluções de beleza como missão. Não, isso aqui. Eu entro num local lá, num salão para cortar o cabelo, eu espero que isso aqui, no mínimo, isso aconteça, né? Agora, fazer com que pessoas tenham um visual que é sempre sonhar, eu quero chegar lá, puta, eu quero aquele tipo de corte de cabelo e a pessoa conseguir fazer aquilo é o máximo, né? Ou consultorias, ó, empresas de consultoria, desenvolver projetos profissionais de consultoria em gestão, toda empresa de consultoria quer fazer. Agora, transformar economias locais através da gestão de empresas, porque essas empresas vão crescer e vai melhorar a economia local, e isso vai não só ganhar a empresa, como toda a comunidade, como toda a cidade, assim por diante. Isso sim é uma missão extremamente interessante e vai destacar essa empresa, digamos assim, né? Agora, um pouquinho mais aplicado à nossa a situação de laboratório aqui não. Agora vem a visão, desculpa, né? Então, que missão a gente poderia colocar para o laboratório nosso, por exemplo, né? Qual a nossa função? Contribuir para o crescimento da metrologia no Brasil e na América Latina. Por que não? Né? Não é algo extremamente louco de fazer, não, pessoal. Eu vou repetir, contribuir para a metrologia, né? Crescimento da metrologia no Brasil e na América Latina. Essa pode ser a nossa visão. Percebeu? Né? Não é só vender serviços de calibração, serviços de ensaios com qualidade. Nós queremos contribuir nessa ação maior aí. Bom, vamos lá. O que é a visão? O que a instituição quer ser? Onde ela quer chegar? É o nosso sonho, tá vendo? E deve ser sempre desafiadora, né? Deve ser aquela coisa que a gente deve. Eu vou ter que. Para chegar lá não vai ser fácil. Vou ter que ralar o coco, mexer a canjica bastante para chegar lá. Não vai ser uma coisa muito simples, não. Né? É o quadro claro que define o futuro, tendo o poder de motivar e inspirar, deveria. Né? Exemplo, ser referência internacional em ensaios mecânicos de materiais. Tá vendo?
ok? Então, nós queremos ser referência, um laboratório de referência internacional em ensaios mecânicos de materiais. Uma visão lá no futuro. Pode ser que hoje nós não somos isso aqui, ok? Nós não somos, mas nós estamos caminhando para lá. Né? Da visão clara que o CCT coloca para ele mesmo é ser referência nacional em capacitação em metrologia e sistema de gestão da qualidade. Essa é a nossa visão hoje, né? No sentido de que está lá para 5, 10 anos. Pode ser que depois a gente mude isso para uma outra situação. Né? Bom, é o sonho, como a gente falou, da organização. Se difere de uma meta, não é uma meta. Eu vou explicar o porquê. Porque a gente vê muita gente aí em laboratório colocando a visão como uma meta. Não é. Isso aqui, ó, ser referência internacional em ensaios mecânicos materiais, parece uma meta, mas não é. Porque isso aqui não é uma simples meta. Isso aqui não é algo simples de ser resolvido, se conseguir. O que é ser referência? Aquele negócio, o cara, assim, ó, falou em ensaios mecânicos de materiais, todo mundo lembra essa empresa aqui. Falou em capacitação de pessoal na área de metrologia e gestão. A gente gostaria que todos vocês pensassem em CCT. Perceberam? Isso é a nossa visão. Né? Não é uma meta, como a gente vai colocar aqui. Ó. Se difere de uma meta devido ao caráter ambicioso e de longo prazo. Um laboratório poderia ter como meta, por exemplo, aumentar 20% do faturamento no ano seguinte. Isso não é uma visão de futuro. Isso é uma meta, uma ação para melhorar o faturamento. Assim por diante, louvável, legal, etc. Importante, mas isso nunca deve ser colocado como uma visão. Né? A visão seria algo mais aspiracional, como se tornar a maior rede de laboratórios no estado em 10 anos. Por exemplo, está vendo? Nós podemos colocar isso como visão. Né? E hoje tem laboratórios aí, tem laboratórios que tem em São Paulo, tem na Bahia, tem no Rio, né? Tem em Recife, tem laboratórios crescendo por aí. Tá certo? Bom, então, ser ou se tornar a maior rede de laboratórios, por exemplo, acreditados do país em 10 anos, 15 anos, isso é uma baita de uma visão e nós vamos focar lá. Perceberam? Vamos correr para esse negócio acontecer. Bem, e aí, pessoal, outra coisa importante, além da missão e da visão, como a gente falou, a gente está trabalhando aqui mais conceitualmente, né? Mas olha só, é colocar valores da empresa também. É importante que o nosso cliente enxergue valores dentro da nossa empresa e que esses valores funcionem. Né? Não pode ser igual a político, não. Vocês podem me investigar, eu sou honesto. Né? Eu sou honesto, eu sou ético, eu não falo mentira. As minhas promessas de campanhas todas vão acontecer. Né? Nem 5% delas acontecem, e quando essas 5% acontecem, é uma coincidência de acaso, não é algo pensado por eles. Bom, vamos lá. É aquilo que fundamenta a nossa conduta. Tá vendo? É aquilo que fundamenta a nossa conduta. Então, nós estamos colocando alguns exemplos aqui de valores para a nossa empresa. Ética, responsabilidade, união, qualidade, comprometimento, respeito, transparência. São só essas, Gilberto? Não. Vocês podem acrescentar aí, procurar valores, aí vocês vão achar um monte de coisa, né? Tá certo? Poderíamos acrescentar, quer ver um outro ponto que poderia acrescentar que não está aí dentro? Proatividade. Agora, o mais importante, isso aqui é uma coisa que a gente quer destacar, porque o cliente gosta de enxergar os nossos valores, tá? E é muito importante a gente trabalhar com isso aqui, como eu falei, fazer a coisa funcionar. Mas, além disso, não só esperar dos nossos funcionários que esses valores funcionem no dia a dia, mas como da própria gestão, né, que deveria dar o exemplo. E nós devemos, pessoal, além disso, deixar bem claro o que significa cada um desses valores. Por exemplo, aqui, ó, o mais importante no caso dos valores é definir o que eles significam dentro da própria empresa e até para o meu cliente, por que não, né? Por exemplo, proatividade. Se eu colocar aqui, não existe, tá vendo? Coloquei aqui um adicional, proatividade. A palavra linda, a palavra maravilhosa, né? Proatividade, estou ajudando, né? Estou sendo proativo. Mas o que realmente isso quer dizer para que todos tenham o mesmo conhecimento, o mesmo conceito?
Ser proativo significa, ou uma empresa proativa, resolver o problema de um cliente antes de consultar a gerência. Né? Para que eu vou consultar a gerência se eu consigo resolver? Se antecipar e contratar fornecedores antes de faltas no estoque. Manter o ambiente de trabalho limpo sem esperar que alguém faça. Será atender uma reclamação do cliente sem que há necessidade de esperá-la 2 meses, 3 meses, 4 meses e assim por diante. Né? Tá certo? Então, cada um desses valores a gente deixar bem claro para todo mundo dentro da empresa, porque sem ética a gente não consegue implantar. Só dando algum exemplo. Planejamento estratégico. Sem ter responsabilidade, isso não vai funcionar. Sem ter união de todos, não vai. Sem pensar em qualidade desse trabalho. Sem comprometimento, não vai funcionar. Sem a gente respeitar essas ideias de um outro, não vai funcionar. Sem ter transparência, não vai funcionar. Sem ser proativo, não vai funcionar. Sem um monte de outra coisa, não vai funcionar. A coisa vai desandar. Então, quando a gente pensa em valores, é para que isso realmente seja mais uma forma de a gente trabalhar esses princípios que deveriam ser princípios que a gente tem e não, como se diz, uma virtude, né, para que a coisa possa andar. Bom, e aí vem um ponto extremamente importante, eu não quero demorar, já estou demorando aqui demais, é o que a gente chama daquele diagnóstico, fazer análise interna e análise externa. Né? Então está aí um fluxogramazinho bem interessante. Vejam que nós falamos que nós temos um ambiente externo, o lado de fora da empresa, digamos assim, com oportunidades e ameaças. Temos um ambiente interno com forças e fraquezas. Isso aqui nós vamos ver que nós vamos poder fazer através de uma matriz, né, chamada matriz FOFA ou matriz SWOT. Né? Aqui os termos na esquerda em inglês e aqui na direita os termos em português. Lá em 1980, 90, quando a gente começou a trabalhar, a gente chamava muito de trabalho, matriz FOFA. Né? Todo mundo achava engraçado, mas era assim, era FOFA mesmo, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Alguns exemplos aqui de oportunidades, né, e ameaças do lado esquerdo, pensando no ambiente externo. Né? A conjuntura econômica, problemas econômicos, problemas do país, problemas de mercado, variáveis políticas, nós temos um problema sério político no Brasil, variáveis tecnológicas, né? Okay? A tecnologia que falta, ou a tecnologia que nós deveríamos ter e não conseguimos ter. Aqui do lado direito, forças e fraquezas, sistema de liderança da nossa empresa, os clientes e a sociedade, nossa gestão ou falta de gestão de processos, a falta ou a gestão adequada de pessoas. Né? Ou seja, tudo isso aqui nós vamos usar para melhorar a nossa visão estratégica. Okay? Então, essa análise interna deve chegar a essas conclusões aqui. Quais são as nossas oportunidades e ameaças, quais são as nossas forças e fraquezas. Vou citar aqui vários exemplos agora para vocês, né? Só para vocês terem uma ideia. Aqui no ambiente externo, pensando em ameaças. Claro que não, nem todas se aplicam ao laboratório de vocês, a um caso ou outro, né? Talvez sim, outros não, mas só como exemplos também, né? Mercado nacional e internacional, concorrentes, fornecedores, política salarial defasada do nosso laboratório em relação ao mercado, né? Quando eu trabalhava em laboratório, a gente perdia muitos bons funcionários para a empresa privada, né? Porque a gente não conseguia competir, como era empresa pública, digamos assim, dentro de uma universidade, a gente não conseguia concorrer com a iniciativa privada e perdia muitos bons funcionários. Né? E aí tinha que repor com uma certa dificuldade. Competitividade do mercado, evolução tecnológica, falta de autonomia na gestão de recursos humanos, dificuldade de mão de obra e assim por diante. E aí, para pegar essas ameaças aqui, nós vamos implementar diretrizes. Vocês vão ver muito esse termo diretrizes. Né? Diretrizes, o que são elas? São orientações que a instituição, que é o laboratório, deve implementar, seguir, para poder transformar essas ameaças aqui em oportunidades. Aquela história que a gente ouve muito falar, né? Vamos pegar os limão e fazer uma limonada, né? Tornar algo que é negativo em algo positivo, algo que é uma ameaça em algo que se torne uma oportunidade. Com relação às oportunidades do ambiente externo, algumas estão colocadas aqui, eu não vou ler todas, mas o objetivo é fazer o quê? Que essas oportunidades sejam cada vez mais reais. Então, nós vamos implementar também ações para aumentar a chance de essas oportunidades se tornarem reais, digamos assim. Tá? Ok? Bom, por outro lado, nós temos aqui ambiente externo, análise do ambiente externo. Vamos pensar agora nos nossos pontos fortes e nos nossos pontos fracos. Ó. Ok? Temos aqui como exemplos de pontos fracos nessa
E eu queria esclarecer uma coisa que é bem importante vocês terem ideia. Quando a gente fala aqui, voltando no ambiente externo, no ambiente ameaças e oportunidades, geralmente essas coisas que são colocadas aqui, por isso que a gente chama de ambiente externo, presta atenção que isso é um ponto importante, né? Isso aqui não depende de nós. Perceberam? São coisas que acontecem fora do laboratório. Por isso que a gente diz que é uma análise do ambiente externo, ou seja, não depende do laboratório. A gente não consegue interferir nisso aqui, a não ser, como a gente colocou, tentando transformar ameaças em fatores de oportunidades. Né? Mas são coisas ditadas pelo mercado, ditadas pelo país, pelo mercado, né? Pelo cliente e assim por diante. Por outro lado, tem os pontos que agora sim chega a análise do ambiente interno, que é essa análise da situação interna, né? Digamos assim. Ou seja, aquilo que depende só de nós. Perceberam? Por que depende só de nós? Para o nosso crescimento e planejamento estratégico ser bem sucedido, para a gente pensar em pontos de melhorias, né? Então, pontos fracos, aqui estão listados alguns, né? A idade média ou alta de funcionários, custos elevados, necessidade de modernização e assim por diante, até dificuldade de comunicação interna. Alguns pontos fracos, fortes que citamos aqui, a criatividade da equipe, uma equipe comprometida, desenvolvimento de produtos em parceria com a sociedade. Nós temos uma marca forte no mercado, nós temos um reconhecimento forte no mercado. Né? O mercado nos indica, o mercado nos apoia, o mercado, ele é um mercado que, digamos assim, ele coloca o CCT, coloca o seu laboratório como um laboratório, uma empresa importante no mercado, né? Reconhecida. Bem, isso tudo aqui, pessoal, pode ser feito através, como eu falei para vocês, da matriz FOFA ou matriz SWOT, como está aqui, né? Tá certo? Aqui estão as forças, as fraquezas, as oportunidades, as ameaças. Qual é o objetivo, né? Forças, constar as vantagens que o seu negócio possui em relação aos concorrentes ou ao seu mesmo segmento do mercado, por exemplo. Né? São forças que vão nos ajudar a impulsionar as oportunidades, digamos aqui. Né? Então, nas oportunidades, aqui deve-se constar os fatores externos que influenciam positivamente o seu negócio. Então, que fatores externos podem impulsionar o nosso negócio? Se eu conseguir juntar com essas forças, nossa, eu vou estar aumentando ainda mais essas oportunidades. Por outro lado, as fraquezas e as ameaças é aquelas que nós vamos trabalhar tentando reduzir as fraquezas, tentando reduzir as ameaças. Né? Então, em termos de fraquezas, o que você deve, a empresa deve destacar os pontos negativos relativos ao quadrante anterior aqui do lado, que são as forças, né? Que é preciso entender para o quanto os problemas que a sua empresa tem em relação à concorrência, por exemplo. Né? Preço alto pode ser uma fraqueza nossa. Okay? Como é que nós podemos trabalhar nisso aqui? Ameaças. Aqui estão os fatores externos que comprometem o crescimento da nossa empresa, do seu laboratório. Okay? Ó, a ameaça é um fator, ele coloca aqui como fator externo, mas é um fator interno. Tá? É importante analisar o cenário econômico a fim de prevenir situações futuras, criando modos para aproveitar as oportunidades e reduzir essas perdas, essas ameaças e assim por diante. Bom, vamos lá. Desculpa, ameaça aqui, estou me confundindo com fraqueza. Fraquezas e forças, fatores internos. Oportunidades e ameaças, fatores externos. Tá? Ok, fatores externos. Vamos lá. Indicadores. Ó. Como você sabe que você está fazendo todo o seu planejamento de forma correta, adequada, né? Colocando, como o Deming cita lá, né? Indicadores. Indicadores é para isso aqui. Outro dia me perguntaram em uma apresentação, o laboratório pode ter indicadores? Ajuda? Ajuda. Se você puder ter indicadores no laboratório, não é nada do outro mundo. Ó. São métricas, digamos assim, que você pode evidenciar que você está indo, caminhando bem, seguindo o seu planejamento estratégico, está indo para um rumo diferente e aí tem que ser corrigido. Né? Alguns exemplos de indicadores externos, reclamações de cliente, relacionamento com o cliente, vendas, geração de caixa, fidelidade do cliente, satisfação do cliente, alguns indicadores internos, produtividade, desperdício, eficiência operacional, qualidade de planejamento, participação, etc, etc, etc. Aí vocês naturalmente vão criar seus próprios indicadores, né, para isso. Bem, pessoal, para a gente encerrar, a gente enxerga aqui
isso é bem também tradicional, aí na maioria dos livros vocês vão encontrar isso, que para fazer o planejamento estratégico tem 4 etapas. A primeira etapa é isso que a gente viu mais ou menos aqui, posicionar a nossa empresa, criar a nossa missão, criar a nossa visão, ok? Definir a nossa cultura organizacional. Tá? O segundo ponto é estudar as nossas ameaças, que é a etapa 2 ali, as nossas ameaças, as nossas oportunidades, nossos pontos fracos, nossos pontos fortes, e aí colocar objetivos, metas, indicadores, diretrizes, etc., para tentar minimizar tudo isso. Terceiro ponto, ou terceira etapa, apresentar e compartilhar isso para a equipe do laboratório. É hora de motivar a equipe, é hora de todos conhecer, na verdade, muitos deles já se deveriam participar dessa fase 1 e da fase 2 aqui, pessoal, ou etapa 1 e etapa 2, tá? É muito importante, para que chega aqui na etapa 3, a coisa já está mais tranquila, né? Tá certo? E, por último, nós vamos executar, né? Tudo que foi planejado. Então, é botar a mão na massa, implementar as ações, monitorar as ações, aí se fala muito aqui no 5W2H, né? Quem vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, por que vai fazer, de que modo vai fazer, quanto é que custa. Então, criar uma planilha né, de divisão de tarefas, é muito conhecida como 5W2H, e como está previsto aí dentro da própria norma 17025, a gente termina na análise crítica, não tem um plano de ação, aqui também o nosso plano de ação, né, que é esse colocar a mão na massa aqui para que esse plano de ação, para que a gente chegue lá na nossa visão e mantenha a nossa missão, né, ó, nós queremos chegar na nossa visão e manter a nossa missão, não se desviar dela, né? Tá certo? Pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos. Lembrando, né? Obrigado pela participação. Uma boa noite a todos. Se alguém quiser fazer eventualmente algum comentário, alguma pergunta, pode usar o chat. Só eu vou lembrar aqui de novo a questão de que no futuro todo esse trabalho vai ser muito mais voltado ao Clube da Metrologia e Qualidade, né? Hoje nós temos aí os 4 planos anuais, que está aí na tela. Alguma pergunta, algum comentário, alguma questão? Desejo a vocês bom planejamento estratégico e vocês pensem da seguinte forma. Eu não contei a minha história ali, né? Disse que ia contar. Na verdade, eu trabalhava numa empresa pública, né? Como eu falei para vocês, no laboratório, e essa instituição, ela não colocou mais metrologia no seu planejamento estratégico, perceberam? Ela tinha um planejamento estratégico voltado para a metrologia, e num certo momento ela tirou fora isso aí fora. Então eu olhei para aquela novo posicionamento ali e disse, olha pessoal, nós não podemos abandonar isso, mas foi voto vencido. Bom, o que acontece? Olha só, como eu disse, eu fui voto vencido no sentido que eu não podia mudar, estava definido aquele rumo lá. Eu tentei argumentar, mas colocaram que metrologia na época não era mais o objetivo da empresa, a empresa tinha outros objetivos, trabalhar mais com projetos, etc, etc. Então eu disse, então tá bom, pessoal, eu não me encaixo nisso aí. Eu não me encaixo nessa nova visão, tirando a metrologia fora. Tá? Eu não me encaixo, porque eu me vejo trabalhando na área, quero há 10, 20 anos estar trabalhando na área, daqui a 10, 20 anos estar trabalhando na área. Então, esse planejamento estratégico daquela época, aquilo que eu disse ali em algum momento para vocês, ele foi importante para que eu tomasse uma decisão. Está na hora de sair, depois de 24 anos trabalhando na empresa, né? Sair. Não tem mais. Eu não vou mais produzir da forma, eu não vou estar mais com aquele pique, aquela vontade de trabalhar que tinha, porque não fazia mais sentido, eu não me encaixava mais naquele tipo de empresa. Entendeu? Então, planejamento estratégico é justamente para isso, né? Para a gente ver, definir os nossos rumos e definir exatamente para todos e pensar estrategicamente. Olha, se eu estou pensando, se eu tenho um laboratório, tem que trabalhar aqui dentro quem gosta desse negócio, gente. Quem está afim de meter a mão na massa e tocar é o cara que está apaixonado, é o cara que rasga, né, se dedica por isso aqui, briga por isso aqui. Percebeu? Então,
Esse é o ponto. Claro que vai ter muita gente boa que talvez não esteja com esse pique todo de vontade, mas nós temos que apresentar para esse pessoal, em algum momento, um planejamento. Onde é que a gente quer chegar? E eles têm que se enxergar aqui. Se eles não se enxergarem, amanhã eles vão embora. Vocês podem ter certeza. A gente não vai conseguir chegar porque eles não têm mais. O nosso objetivo não está casando com o objetivo do planejamento estratégico da empresa. A visão dele, como pessoa, não bate com a visão do laboratório, da empresa. E vamos encerrar então. Boa noite a todos, bom descanso. Está aí na telinha de novo. O nome do CECT. Então, em nome do CECT, né, agradecemos pela participação de todos vocês e até uma próxima oportunidade. Lembrando que quem perdeu essas palestras tem uma forma de vocês assistirem novamente, tá? Aí, naturalmente, tem um valor a pagar para isso, tá bom? Pessoal, muito obrigado, boa noite a todos. Encerrando, fechando por aqui, então. Até uma próxima.